O almoço de domingo tinha aquele cheiro que preenche a casa inteira. Óleo quente, carne assando, tempero verde misturado com alho frito. A mesa da sogra estava forrada com toalha de renda branca, a mesma de todos os domingos, e no centro, uma travessa de lasanha que fumegava. Júlia estava sentada entre o marido e a cunhada, fingindo interesse na conversa sobre o time de futebol do sobrinho. Mas o celular vibrou no bolso do vestido florido. Uma vez, duas, três. Ela puxou discretamente e olhou a tela. Era o laboratório. Resultado de exame disponível. O coração dela deu um pulo estranho, daqueles que vêm acompanhados de um frio na nuca. Ela tinha ido fazer aqueles exames na sexta, depois de semanas sentindo uma sede insaciável, uma fadiga que não passava nem depois de dormir 12 horas. A médica pediu glicemia, hemoglobina glicada, uma bateria de coisas que Júlia nem entendia direito. Mas agora o resultado estava ali. Ela clicou. A página carregou devagar, como se o universo estivesse dando a ela uma última chance de não saber. E então apareceu. Glicemia em jejum, 342 mg por decilitro. Hemoglobina glicada, 11,8%. E logo abaixo, em negrito, a palavra que parecia gritar da tela. Diabetes mellitus tipo 1, confirmado. Júlia sentiu o chão sumir. O barulho da mesa continuava. Risos. Talheres batendo nos pratos. A voz estridente da sogra contando uma história sobre a vizinha que tinha pintado a casa de rosa. Mas Júlia não ouvia mais nada. Só via aquele número. 342. Ela não sabia o que aquilo significava exatamente, mas sabia que era grave. Muito grave. O peito dela apertou. A respiração ficou curta. Ela olhou para o marido que mastigava lasanha com gosto, alheio. Olhou para a cunhada, que ria alto de algo que o sogro tinha dito. E então, sem pensar, sem conseguir segurar, ela murmurou quase num sussurro. Eu acho que sou diabética. A frase saiu fraca, mas foi o suficiente para que o marido parasse de mastigar e olhasse para ela com as sobrancelhas franzidas. Ah, o quê? Ele perguntou, a voz baixa, como se ela tivesse dito algo inconveniente. O exame acabou de chegar. Júlia mostrou o celular, a mão tremendo. Tá aqui. Diabetes tipo 1. O marido olhou rapidamente para a tela, depois para ela, e então para a mãe, que já tinha parado de falar e estava encarando Júlia com uma expressão que misturava surpresa e irritação. O silêncio desceu sobre a mesa como uma cortina pesada. A cunhada parou com o garfo no ar. O sogro limpou a garganta. E a sogra, Dona Marta, soltou um suspiro longo, teatral, daqueles que ela usava quando alguém a desagradava profundamente. Justo hoje, Júlia. A voz dela era seca, cortante. Você precisa mesmo falar disso agora? Está todo mundo comendo. Júlia piscou sem entender. Ela tinha acabado de receber a notícia de que tinha uma doença crônica, que sua vida tinha mudado para sempre, e a sogra estava reclamando que ela tinha estragado o clima do almoço. Eu só achei que vocês deveriam saber. Ela começou, a voz falhando. Saber o quê? Dona Marta cortou, inclinando-se para a frente. Que você está doente? Júlia, todo mundo tem alguma coisa. Meu marido tem pressão alta há 20 anos e nunca fez drama. Você não precisa transformar isso numa tragédia grega. É só tomar remédio e pronto. A cunhada, sempre solidária à mãe, concordou com a cabeça. Júlia, diabetes é super comum hoje em dia. Minha prima tem e vive normal. O marido de Júlia, em vez de defendê-la, desviou o olhar e voltou a comer, como se nada tivesse acontecido. Júlia sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Ela olhou para o prato cheio na frente dela. Lasanha, pão de alho, refrigerante. Tudo que ela não podia mais comer sem pensar. Tudo que até 5 minutos atrás era só comida, agora era uma ameaça. Júlia não comeu mais nada. Ficou sentada, quieta, enquanto a conversa voltava ao normal. A sogra serviu a sobremesa, um bolo de chocolate com cobertura brilhante, e todos pegaram fatias generosas. Quando ofereceram a ela, Júlia balançou a cabeça. Não, obrigada. Por quê? Tá de dieta? A cunhada perguntou com um sorrisinho de canto de boca. Não, é que eu não posso mais comer açúcar assim. Tenho que controlar agora. A sogra bufou. Ai, Júlia, pelo amor de Deus. Um pedaço de bolo não vai te matar. Júlia não respondeu. Só olhou para o bolo e sentiu um nó na garganta. Não era sobre o bolo. Era sobre tudo.
sobre o fato de que ninguém ali parecia entender o que tinha acabado de acontecer com ela, sobre o fato de que ela estava assustada, perdida, e tudo que recebeu foi indiferença. Ela levantou da mesa devagar, pegou a bolsa. Vou embora. O marido olhou para ela surpreso. Agora? Sim, agora, e saiu. Sem despedida, sem explicação, só saiu. E enquanto caminhava até o carro, ouviu a voz da sogra ecoando pela janela aberta. Se é para reclamar, melhor sair da mesa mesmo. Júlia dirigiu para casa no piloto automático. As mãos tremiam no volante. O celular tocou 2 vezes. Era o marido. Mas ela não atendeu. Chegou em casa, trancou a porta e desabou no sofá. Chorou. Chorou porque estava com medo. Porque não sabia o que fazer. Porque tinha acabado de descobrir que tinha uma doença que não tinha cura, que ia precisar de insulina para o resto da vida, e a única reação que teve foi ser expulsa de um almoço de domingo. Nos dias seguintes, Júlia mergulhou em pesquisas. Leu sobre diabetes tipo 1, sobre controle glicêmico, sobre aplicação de insulina, sobre contagem de carboidratos. Descobriu que 342 miligramas por decilitro era um número perigoso. Descobriu que podia ter entrado em cetoacidose, que podia ter morrido. E ninguém na mesa tinha ligado. O marido tentou minimizar. Disse que a mãe dele era assim mesmo, que ela não tinha maldade, que era só o jeito dela. Mas Júlia não conseguia esquecer. Não era sobre o jeito. Era sobre a crueldade disfarçada de normalidade. Era sobre ser tratada como um incômodo no dia em que sua vida virou de cabeça para baixo. Ela começou a ir às consultas sozinha. Aprendeu a aplicar insulina, a medir glicemia, a ler rótulos e começou a escrever. Primeiro só para si mesma. Depois num blog pequeno, anônimo, onde contava o que estava vivendo. A primeira postagem se chamava "Descobri que sou diabética no almoço da minha sogra e ela me expulsou da mesa por estragar o clima." O texto viralizou. Comentários aos montes. Pessoas compartilhando histórias parecidas. A crueldade silenciosa das famílias. O peso das aparências. A dor de não ser acolhida quando mais se precisa. Júlia começou a receber mensagens de outras pessoas com diabetes, de gente que tinha sido tratada com descaso, de quem entendia o que era ser invisível na própria dor. E isso, de alguma forma, a salvou. Porque ela percebeu que não estava sozinha. Que o problema não era ela, era a mesa. Meses depois, a sogra ficou doente. Nada grave. Uma pneumonia que a deixou alguns dias no hospital. O marido de Júlia foi visitá-la todos os dias. E pediu para Júlia ir junto. Ela hesitou, mas foi. Chegou no quarto do hospital, com um buquê de flores e uma caixa pequena. A sogra estava sentada na cama, pálida, mais frágil do que Júlia lembrava. "Oi, dona Marta, trouxe isso para a senhora." E entregou a caixa. A sogra abriu. Era um bolo. Pequeno, caseiro, com cobertura simples. "Bolo?" ela perguntou, desconfiada. "Bolo sem açúcar", Júlia respondeu, a voz firme. "Para a senhora não ter desculpa para não comer." Dona Marta ficou olhando para o bolo, depois para Júlia. Não disse nada. Mas pela primeira vez, Júlia viu algo parecido com constrangimento nos olhos da sogra. Algo parecido com vergonha. E foi o suficiente. Porque Júlia não tinha ido ali para ouvir um pedido de desculpas. Tinha ido para provar para si mesma que era capaz de ser maior que a mágoa. Que podia ser gentil mesmo com quem não tinha sido gentil com ela. Que podia levar flores e bolo sem açúcar para a mulher que a tinha expulsado da mesa no pior dia da sua vida. E isso de alguma forma na libertou. Mas a história não terminou ali. Porque quando Dona Marta teve alta e voltou para casa, ela ligou para Júlia. A voz estava diferente. Menos autoritária. Mais hesitante. "Júlia, você pode vir aqui em casa? Queria conversar." Júlia foi. E quando chegou, a mesa estava posta. Mas dessa vez não tinha lasanha. Não tinha bolo de chocolate. Tinha salada, frango grelhado, legumes assados e, no centro, uma jarra de suco natural. Dona Marta estava sentada, as mãos cruzadas sobre a toalha de renda branca. "Eu não entendi naquele dia." Ela começou, a voz baixa. "Achei que você estava exagerando, que estava querendo chamar a atenção." Júlia não disse nada, só esperou. "Mas quando eu fiquei doente, quando eu fiquei deitada naquela cama de hospital, com medo, sem saber se ia melhorar, eu lembrei de você, de como você devia ter se sentido naquele almoço. E eu fui cruel." Júlia sentiu o peito apertar. Não porque a sogra estava pedindo desculpas, mas porque pela primeira vez ela estava sendo vista. "Eu não sei muito bem como funciona essa doença", Dona Marta continuou.
Mas eu quero aprender se você me ensinar. E Júlia, que tinha passado meses se sentindo invisível, que tinha chorado noites sozinha, que tinha sido expulsa da mesa no dia em que mais precisou de acolhimento, sentiu algo se afrouxar dentro do peito. Não era perdão imediato, não era esquecimento, mas era um começo. Tudo bem, Dona Marta, ela disse, sentando-se à mesa. Eu ensino. Elas comeram juntas. E pela primeira vez, Júlia não sentiu que estava estragando o clima. Sentiu que estava finalmente sendo parte da mesa. Não como alguém que precisava se encaixar, mas como alguém que merecia estar ali. Nos meses seguintes, a relação entre Júlia e a sogra mudou. Devagar, com tropeços, com recaídas. Mas mudou. Dona Marta começou a perguntar sobre os níveis de glicemia, a mandar receitas sem açúcar, a evitar fazer comentários insensíveis. E Júlia, por sua vez, começou a entender que às vezes as pessoas machucam porque não sabem, porque têm medo, porque foram criadas achando que doença é fraqueza, que dor é drama, que pedir ajuda é inconveniente. Mas também aprendeu que isso não era desculpa, que dor ignorada continua sendo dor, que crueldade disfarçada de normalidade continua sendo crueldade, e que ela não precisava mais aceitar ser tratada como um incômodo. O blog de Júlia cresceu. Ela começou a falar mais abertamente sobre diabetes tipo 1, sobre a dificuldade de adaptar a rotina, sobre o custo emocional de viver com uma doença invisível e sobre como as pessoas ao redor podem machucar sem perceber. Sobre como uma frase jogada no ar pode doer mais que uma agulha. Ela recebeu mensagens de centenas de pessoas. Gente que tinha sido chamada de dramática por chorar no consultório. Gente que tinha sido excluída de festas porque diabético não pode comer nada. Gente que tinha sido tratada como exagerada por ter medo. E Júlia respondeu a cada uma, com empatia, com verdade, com a força de quem tinha passado pelo fogo e saído viva. 1 ano depois do almoço, Júlia voltou à casa da sogra. Era domingo de novo. A mesa estava posta. Mas dessa vez tinha opções para ela. Pão integral, legumes, frango. E no centro, um bolo. Feito por Dona Marta com farinha de amêndoas, adoçante natural, carinho desajeitado de quem estava tentando. Fiz esse bolo para você, a sogra disse, tímida. Não sei se ficou bom, mas tentei. Júlia sorriu. Um sorriso verdadeiro, que vinha de um lugar fundo, onde a mágoa tinha sido substituída por algo mais leve, algo parecido com perdão. Ela comeu o bolo, e estava bom. Não perfeito, mas bom. E era o suficiente. Porque Júlia tinha aprendido no último ano que a vida com diabetes não era sobre perfeição, era sobre ajustes, sobre recomeços, sobre dias ruins e dias bons, sobre aceitar que o corpo tinha mudado, mas que ela ainda estava ali, inteira, viva, capaz. E também tinha aprendido que as pessoas podem mudar, não sempre, não da noite para o dia, mas podem, se quiserem, se escolherem ver. Dona Marta nunca se tornou a sogra perfeita. Ainda tinha seus momentos de insensibilidade, suas frases mal colocadas, seus julgamentos automáticos, mas tinha tentado. E isso, para Júlia, significava algo. Significava que ela não era mais invisível, que sua dor tinha sido reconhecida, que o corpo dela, com suas limitações e suas necessidades, tinha sido visto. E isso era raro, raro o suficiente para valer a pena. Júlia continuou escrevendo. Seu blog virou um espaço de acolhimento para milhares de pessoas que viviam com diabetes e outras doenças crônicas. Ela compartilhava receitas, dicas, desabafos, mas acima de tudo compartilhava histórias. Histórias de gente que tinha sido invisibilizada, de gente que tinha sido chamada de exagerada, de gente que tinha sido expulsa de mesas. E ao compartilhar essas histórias, Júlia percebia que não estava apenas ajudando os outros, estava curando a si mesma. Porque cada vez que alguém comentava "eu passei por isso também", ela se sentia menos sozinha. Cada vez que alguém dizia "obrigada por falar sobre isso", ela sentia que sua dor tinha servido para algo, que não tinha sido em vão. E isso, no fim das contas, era tudo que ela precisava. Não de uma família perfeita, não de uma sogra que nunca errasse, mas de saber que sua história importava, que sua voz importava, que ela importava. 3 anos depois daquele almoço, Júlia estava sentada na mesma mesa. Era domingo de novo. A toalha de renda branca, os mesmos pratos, as mesmas cadeiras. Mas tudo era diferente, porque agora, quando ela media a glicemia antes de comer, ninguém revirava os olhos.
Quando ela aplicava insulina, ninguém virava o rosto. Quando ela escolhia o que colocar no prato, ninguém a julgava. E quando ela contava sobre uma conquista, um exame com resultado bom, um dia sem hipoglicemia, uma receita nova que tinha dado certo, todos ouviam, com atenção, com interesse, com orgulho. E Júlia percebeu que aquela mesa, não era mais um campo de batalha. Era só uma mesa, com gente imperfeita, comida imperfeita, amor imperfeito, mas era dela. E ela cabia ali, não porque tinha se encaixado, mas porque tinha feito espaço para si mesma. Porque tinha aprendido que não precisava ser conveniente para ser amada, que não precisava esconder sua dor para ser bem-vinda, que podia ser diabética e vulnerável e assustada e ainda assim merecer um lugar à mesa. E quando o bolo chegou, sem açúcar, feito com carinho desajeitado pela sogra, Júlia comeu e sorriu, porque tinha aprendido que a doçura da vida não estava no açúcar. Estava nos pequenos gestos, nas tentativas, nas pessoas que escolhem ficar, nas mesas que se abrem, nos corações que se amolecem. E enquanto ela comia, olhando ao redor, vendo o marido rir de uma piada boba do sogro, vendo a cunhada servir mais salada, vendo Dona Marta olhar para ela com um carinho tímido, mas real, Júlia pensou: valeu a pena. Valeu a pena ter saído daquela mesa 3 anos atrás. Valeu a pena ter chorado, ter escrito, ter se recusado a ser invisível. Valeu a pena ter voltado. Com flores e bolo sem açúcar. Com mágoa e perdão. Com a certeza de que merecia mais. E valeu a pena ter ficado. Porque agora, finalmente, ela estava sendo vista. E isso, no fim das contas, era tudo. A sobremesa terminou. O café foi servido. E Júlia, antes de ir embora, abraçou a sogra. Um abraço demorado que dizia mais do que palavras. Um abraço que dizia: eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço paz. E Dona Marta, pela primeira vez, abraçou de volta. Com força, com arrependimento, com algo que se parecia muito com amor. E quando Júlia saiu daquela casa, o sol estava se pondo. O céu estava laranja, pintado de dourado, e ela respirou fundo e sorriu. Porque sabia que sua história não era sobre ter sido expulsa de uma mesa, era sobre ter construído a sua própria. E sobre ter aprendido que, às vezes, as pessoas que nos machucam podem aprender a nos amar, se a gente der tempo, se a gente der espaço, se a gente não desistir de si mesmo no processo. E Júlia não tinha desistido. Tinha lutado, tinha chorado, tinha escrito, tinha voltado e tinha vencido. Não porque a sogra tinha mudado, mas porque ela tinha mudado. Porque tinha aprendido que sua dor era válida, que sua doença era real, que seu corpo merecia respeito e que ela, Júlia, merecia ser amada exatamente como era.